Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14 e o versículo de número 22, e vamos ler também o verso 23, e é justamente sobre oração que a gente vai falar hoje. Vamos ler a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali. Preste atenção, irmãos, na palavra de Deus. Eu já disse, oração, na minha opinião, é aquilo de mais importante que nós temos. É o nosso meio de contato, comunicação, comunhão, intimidade, aproximação a Deus. Sendo isso algo tão importante, é necessário também que a gente dê a devida importância. E eu gostaria hoje de trazer uma mensagem falando a respeito de algumas coisas que nós vamos ter que deixar ir. Você sabe que ainda que a gente saiba que orar é importante, nem sempre a gente consegue. A gente sabe que precisa orar, sabe que devemos orar. Isso a gente já aprendeu há muito tempo. Ainda mais quando eu falo com crentes tão antigos na igreja. Talvez já estão há 15, 20 anos, 30 anos. Alguns até beirando os 40 ou passando dos 40 anos na casa de Deus. 44, oh meu Deus do céu. Eu estou longe de chegar nessa idade aí, oh meu Deus do céu. 44 anos na presença de Deus. O que eu sei que nós aqui, de uma forma unânime, nós vamos concordar que a oração é importante. Mas nem sempre a gente consegue orar. Nem sempre a gente consegue orar. E eu gostaria de hoje falar com vocês sobre algumas coisinhas que a gente vai ter que deixar ou mandar embora para a gente poder orar. O texto nos fala que Jesus, ele ordenou os seus discípulos a entrar no barquinho. Isso quer dizer que os discípulos não queriam entrar no barquinho. Quem concorda comigo? O texto nos fala, Jesus ordenou, porque se ele falasse Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, entra no barquinho por favor, eles não iam entrar, porque eles queriam ficar com Jesus. Mas Jesus sabia que ele precisava de um momento para ele estar a sós. Então ele ordena aos seus discípulos para que entre no barco e saia. Eu vou dizer para você, muitas coisas na vida da gente é nós mesmos que temos que vencer. Muitas questões da nossa vida, eu diria que não é nem Deus colocar a mão e fazer, mas nós é que temos que tomar atitude, principalmente naquilo que se refere à nossa vida de comunhão com Deus. Nós é que damos as direções para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de intimidade com Deus. É nós que determinamos, eu posso dizer assim, qual vai ser o nosso nível de aproximação de Deus. Porque a Bíblia nos fala, Deus está dizendo, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, quem é que toma a iniciativa? É nós chegamos a Deus, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de nós. Esta tarde, a gente saia com disposição deste lugar, de dispensar da nossa vida tudo aquilo que impede e atrapalha nossa vida de oração. Tem muitas coisas que atrapalham a nossa vida de oração, e Jesus está observando, naquele momento, ele precisa estar só com Deus. Porque a oração, já falei, é intimidade com Deus. Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta. É exclusividade a você e o Pai. Tem algumas coisas que não podem estar presentes enquanto nós temos comunhão com Deus. Tem coisas que não fazem parte da nossa vida espiritual, e nós temos que mandar embora. Nós temos que dispensar, para que possamos então ter contato com o Criador, para que possamos então ter contato com Deus, o nosso Pai. Jesus ordena aos seus discípulos que vá, entrem no barquinho e vão. E ele também olha para a multidão e diz que eles também podem ir embora. Jesus despediu a multidão. E chegaram então à tarde, estava ali só. Oração é coisa para a gente fazer entre nós e Deus.
É claro que existe um momento da oração coletiva. Isso a gente faz no culto, isso a gente faz na igreja. Tem o momento da oração coletiva, a oração em união, a oração em fraternidade, quando nós damos as mãos, oramos, adoramos. Mas eu diria que o maior fortalecimento espiritual está naquela oração íntima que nós temos com Deus. Está naquele momento a sós que nós temos com Deus. E Jesus entende que ele precisa deste momento com o Pai. E ele estava ali então só naquela hora de oração. Um outro ponto importante que eu observo, que ele havia acabado de operar a multiplicação dos pães, e agora então ele está com a multidão, e a multidão quer ficar perto de Jesus, a multidão quer estar próxima de Jesus, mas Jesus despede a multidão. Jesus também está um pouco antes de operar um outro milagre. Logo após aquele momento dele orar, logo aquele momento dele estar a sós e falar com o Pai, ele vai também andar sobre as águas. Sabe o que eu aprendo? Que sempre no meio de milagres existe oração. Jesus tinha acabado de multiplicar pães, ele está um poucos minutos antes de andar sobre as águas, e o que acontece entre a multiplicação e andar sobre as águas é o seu momento de oração. Sempre no meio de milagres existe oração. A gente quer ver milagres, a gente quer ver muito milagre, mas a gente pouco quer orar. A gente quer ver Deus fazer muita coisa e a gente faz pouca coisa. Não estou dizendo que as bênçãos de Deus, que a ação de Deus, que os milagres de Deus vão acontecer pelo nosso mérito, não. Mas os milagres de Deus acontecem à medida que nós temos comunhão com Deus, à medida que nós nos aproximamos de Deus. Nós não somente recebemos milagres, mas também nós nos tornamos canal de Deus para fazer milagres. Jesus opera multiplicação com seus discípulos, e Jesus também anda sobre as águas. Quem está entre oração está vivendo também milagres na sua vida. Quem está a sós com Deus, quem tem comunhão com Deus, tem também resposta de Deus. Jesus obriga os discípulos a ir embora, Jesus despede a multidão, porque oração tem que ser prioridade. A gente só vai orar como a gente tem que orar, quando a gente entender que oração tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade, tem que vir em primeiro lugar. Outra vez, eu ia falar a respeito de um pastor da Coreia do Sul, e ele tem um segredo muito importante, que é a sua vida de oração. Outro dia ele recebeu uma ligação, e quem estava ligando para ele não era ninguém mais, ninguém nada menos do que o presidente daquele país. O presidente estava ligando para ele, a secretária a atendeu, e foi então tentar falar com o pastor, que o presidente queria falar com ele. Ele não atendeu, ele não recebeu a ligação. Depois que ele passou o seu período, seu momento de oração, seu devocional com Deus, mais tarde o presidente retorna para ele e diz: ei, por que você não me atendeu? Ele disse: porque eu estava orando. Aí o presidente tentou reivindicar a sua autoridade e disse: não, mas eu sou o presidente da república, você deveria ter me atendido. Ele diz: olha, senhor presidente, com todo respeito, eu estava falando com gente mais importante que o senhor. A gente precisa entender que oração é a coisa mais importante que a gente tem da nossa vida. Quando falamos com Deus, falamos com a pessoa mais importante de todo o universo. Oração tem que ser prioridade. Oração tem que ser prioridade. Mas por qualquer coisinha a gente deixa de orar. Por qualquer motivo a gente já não ora. Não, é que meu dia é muito corrido, tem muita coisa para fazer, isso, aquele outro, não sei o que e tal, e qualquer coisa a gente para de orar e não ora mais. Eu quero meditar com vocês a respeito de pelo menos 4 coisinhas que a gente vai ter que deixar para poder orar mais. 1 Samuel capítulo 1 versículo 12 nos fala sobre Ana. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Ana está orando, e o texto nos fala que Ana não tinha mais palavras, e ela somente movia os seus lábios. E Eli, que é alguém que não ora, porque quem observa os outros orando é porque não está orando, é ou não é? Elias está observando Ana orar, mas Ana está orando. Preste atenção, algo muito importante para a gente poder orar é a gente parar de se preocupar com a opinião dos outros. Ana só estava orando com fervor no seu coração, porque ela não estava preocupada com a opinião de Eli. Ana está no templo, está derramando seu coração para Deus,
ela não tem palavras, ela somente mexe seus lábios, mas ela não está preocupada. Puxa, se alguém me vê aqui, se alguém me olhar, se o sacerdote me vê orando aqui desse jeito, se alguém olhar da maneira como eu estou orando. Não, Ana não está preocupada. O negócio dela é entre ela e Deus. Ana está preocupada com a sua comunhão com Deus. O que Eli vai pensar, o que os levitas vão pensar, o que todo mundo vai pensar, isso para Ana não importa. Ela quer falar com Deus, ela quer ter comunhão com Deus. Um primeiro passo para nós termos uma vida de oração completa diante de Deus é nós parar de se preocupar com os outros e se preocupar mais com a nossa comunhão com Deus. Esquece os outros um pouco e se liga no trono da glória, se liga no trono da graça. A opinião dos outros, o que vão falar, o que não vão falar, isso é o menos importante. A gente tem que mandar isso embora. A gente tem que mandar isso embora, tem que mandar embora. Porque a gente dá tanta atenção para as pessoas e para Deus a gente dá um pouquinho de atenção assim. Qualquer coisinha distrai o nosso momento de oração. Qualquer coisinha distrai a nossa comunhão de oração. Temos que mandar embora a preocupação excessiva com os outros, com a opinião dos outros, com o que vão falar, com o que não vão falar. Deus tem que estar em primeiro lugar. A nossa comunhão com Deus tem que estar em primeiro lugar. O nosso desejo de ser renovado por Deus tem que estar em primeiro lugar. O nosso desejo de ter o nosso coração avivado na presença de Deus tem que estar em primeiro lugar. Esse era o pensamento de Ana. Eu não estou preocupado com Eucana, não estou preocupada com Eli, não estou preocupada com os filhos de Eli. Uma coisa só eu quero falar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu sei que muitas pessoas dentro do nosso círculo de amizade merecem a nossa atenção, nossos amigos, esposa, esposo, filho, filhas, mas coloque Deus no topo, coloque Deus em primeiro lugar. A gente conversa com todo mundo, a gente dá atenção para todo mundo, e quando chega a hora da gente falar com Deus, a gente fala tão resumido, a gente fala tão pouquinho, a gente economiza tantas palavras, a gente procura às vezes até falar o mínimo possível. Meu Deus do céu, que possamos colocar a nossa necessidade de oração em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa. Em segundo lugar, livro de Lucas capítulo 6 versículo 12, falando sobre Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A segunda coisa que a gente vai ter que deixar de lado é a preocupação com o próprio bem-estar e os objetivos pessoais. Jesus está pegando a noite. Noite é hora da gente fazer o quê? É hora de dormir, é hora de descansar, é hora de trazer repouso para o corpo. Mas Jesus está dizendo: não, eu vou pegar esse tempo e vou gastar em oração. A Bíblia nos fala que o dia de Jesus com seus discípulos era um dia muito corrido. A multidão não dava tempo para Jesus. Todo o tempo ele estava numa cidade, na outra, estava pregando, estava fazendo milagres. E este era o momento que Jesus tinha para buscar a Deus. Até quando a gente vai dar desculpa que nós não temos tempo de orar? Até quando a gente vai justificar para Deus que a gente está orando pouco porque está faltando tempo? Jesus também não tinha tempo, não. Jesus não tinha tempo. As multidões todo o tempo, as pessoas ali todo o tempo. Era uma cidade, era outra. O que ele fazia? Ia buscar a Deus de madrugada, passava a noite orando. Não importa, outro dia ele tinha mais trabalho para fazer, mas ele não perdia o seu tempo, não perdia a sua oportunidade, não perdia o privilégio de poder orar e poder falar com o Pai. Para nós podermos ter uma vida plena de oração, nós temos que parar de se preocupar tanto com a gente mesmo, tirar um pouco nossos objetivos pessoais. Porque eu aprendi uma coisa: aquilo que é prioridade no nosso dia, a gente faz. É ou não é? Aquilo que é prioridade, a gente dá um jeito de fazer. Eu duvido que a gente deixe de comer o dia todo porque não deu tempo. Eu acho difícil. Eu acho difícil. De repente você deixa de fazer alguma das refeições. De repente não deu para tomar o café da manhã, aí você vai almoçar. De repente não deu tempo de comer o almoço, mas você logo às 3, 4 horas já está comendo de volta. Quando a gente entende que alguma coisa é importante, a gente dá um jeito. Quando a gente entende que alguma coisa é necessária, a gente vai procurar meios de fazer.
A gente não vai dar desculpa. A gente não vai dar desculpa para a gente mesmo dizer: ô meu estômago, desculpe aí, tá? É que hoje foi muito corrido, trabalhei bastante, então eu não pude comer, tá bom? Desculpe aí, tá bom? Tá bom? Não, não. E por que para a oração a gente faz assim? Chega no final do dia: ai Senhor, desculpa, o Senhor conhece todas as coisas. Oh meu Deus do céu, quanta hipocrisia a gente tem. Ah, o Senhor conhece todas as coisas. E Deus está respondendo: é, eu conheço mesmo. Você está meio preguiçoso para orar, hein meu filho? Você está fazendo muita coisa que não é para você fazer. Está gastando muito tempo com o celular, muito tempo com o WhatsApp, muito tempo com o Facebook. E aí quando chega a noite, diz que não teve tempo para orar. Oração tem que ser prioridade. Aquilo que é importante, a gente vai dar um jeito de fazer e não vai dar desculpa. Talvez Jesus aquele dia queria orar pela manhã, mas não deu tempo. Talvez Jesus queria orar à tarde, não deu tempo. Talvez ele ia orar à noite e não deu tempo. O que ele fez foi orar de madrugada. Eu vou fazer a pergunta que os meus professores faziam para mim quando a gente falava que não tinha tempo para fazer a lição: ei, o que você faz da meia-noite às 6? Vamos pegar um tempo e vamos orar. Nem que seja para sacrificar um tempo do nosso descanso, mas vamos orar. Nem que seja para deixar de fazer alguma coisa. Se for para deixar de fazer alguma coisa, que seja qualquer outra coisa, menos a oração. Aí a gente tem uma lista de 10 coisas que a gente faz. E qual delas a gente deixa de fazer? Tem 10 coisas que a gente tem que fazer no dia: levar o cachorro no veterinário, dar banho no papagaio. Vai falando na lista, vai. Aí, número 10, oração. Aí chega, faz até a 9. Ah, meu Deus do céu, não deu tempo para orar hoje. A oração tem que estar em primeiro lugar. Precisamos deixar de lado as nossas prioridades pessoais. Devemos deixar de lado um pouquinho o nosso bem-estar. A gente cuida tanto do nosso próprio bem-estar, em se sentir bem, em estar legal com a gente mesmo. Não, deixe um pouquinho isso de lado. Coloque em primeiro lugar a sua vida de oração. Jesus passou a noite em oração a Deus. Em terceiro lugar, alguma coisa que a gente vai ter que deixar de lado. Livro de Lucas capítulo 18, versículo 10 até o 14 nos fala sobre o momento em que o fariseu e o publicano vão ao templo a orar. E o texto nos fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Aí o texto continua falando para a gente que o fariseu, orando em pé, levantava as mãos assim de adorador: aleluia, glória a Deus. Senhor, eu sou, Senhor, perfeito, não sou como esse publicano pecador, dou o dízimo de tudo, guardo o sábado, guardo a lei, Senhor, faço tudo direitinho. E do outro lado estava o publicano, com o rosto no pó, batendo no seu peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, tudo isso que esse homem está falando de mim é verdade. Eu sou pecador mesmo, eu sou falho mesmo. E a Bíblia nos fala, Jesus pergunta: e vocês acham que qual destes 2 homens voltou justificado para casa? Digo para vocês que foi o publicano e não o fariseu. Se tem uma coisa que a gente precisa mandar embora para poder orar de verdade, é o nosso orgulho. O nosso orgulho nos impede de ter a verdadeira comunhão com Deus, porque a gente começa a pensar que a gente é um crente muito bom. Misericórdia. Quando a gente começa a pensar que a gente é um crente muito bom, sabe, que a gente olha assim e diz: nossa, Deus deve ter orgulho de mim, porque eu sou um crente muito bom, eu faço tudo direitinho. Era aquele fariseu cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de si mesmo. O crente, quando começa a achar muito bom, ele começa a achar melhor do que os outros. Ele começa a pensar que a oração dele é mais bonita que a dos outros. Começa a pensar que o louvor dele é mais bonito que os outros. Começa a pensar que a pregação dele é melhor que a dos outros. O nosso orgulho é um grande impedimento para nós termos a comunhão verdadeira com Deus. Precisamos lançar fora o orgulho, precisamos lançar fora a autossuficiência, precisamos lançar fora o egoísmo, precisamos lançar fora a religiosidade. Isso não nos aproxima de Deus, muito pelo contrário, isso somente faz com que as nossas orações sejam impedidas de chegar até a Deus. Se queremos orar com plenitude,
Se queremos ter uma vida fiel de oração, precisamos mandar embora o orgulho. Fala, sai orgulho. Aquele homem achou que estava fazendo tudo certo, achou que a oração dele era a melhor, e Deus está dizendo: não, eu estou recebendo a oração daquele ali, daquele ali que está se humilhando, porque só se humilha aquele que já venceu o orgulho, só se humilha aquele que já venceu o egoísmo, só se humilha aquele que já venceu o sentimento natural do ser humano da autossuficiência. Se queremos orar de verdade, precisamos vencer a gente mesmo, precisamos vencer o nosso próprio sentimento de capacidade, precisamos vencer o nosso próprio sentimento de mérito. Nunca esquece isso, pelo amor de Deus. É uma coisa que eu sempre repito, porque também a palavra de Deus sempre repete: tudo para a nossa vida é por meio da graça de Deus. Tudo é pela graça, tudo é pela graça. Somos salvos pela graça, somos libertos pela graça, somos curados pela graça. Tudo é o favor imerecido de Deus. A gente não merece nada. Então, quando a gente chegar diante de Deus, manda embora o orgulho, manda embora a vaidade, manda embora a autossuficiência. Ponhamos a nossa boca no pó, porque ainda haverá esperança, ainda haverá esperança. E em quarto lugar, para a gente terminar, livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 40 e o versículo 41 nos fala assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Eu vou ser bem objetivo aqui na minha palavra, na minha fala. Jesus está dizendo para Pedro: sai da carne, Pedro. Quando Jesus fala para ele aqui no verso 41, vigiai, orai, para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus dizendo: Pedro, do jeito que você está, a carne está te vencendo. Pedro, sem orar, do jeito que você está, Pedro, vocês, porque era Pedro, Tiago e João, desse jeito a carne está vencendo vocês. Para a gente ter uma vida plena de oração, a gente tem que sair da carne e entrar no espírito. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente da seguinte maneira: aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne, porém aqueles que estão no espírito se inclinam para as coisas do espírito. O crente que está andando no espírito, ninguém precisa falar para ele: ei cidadão, vai orar. Não, o crente que está em espírito não precisa fazer igual Jesus, chegar lá: ô Pedro, acorda aí, Pedro, acorda aí, Pedro, acorda aí. Jesus está dizendo: Pedro, você está na carne. Pedro, sabe por que você está dormindo, Pedro, e não ora? Sabe por quê, Pedro? Eu chamo vocês três aqui, Pedro, Tiago e João, chamei vocês três aqui para orar, porque eu estou angustiado, não estou bem, estou precisando que vocês me ajudem, e vocês não oram. Na carne. Crente que está na carne não consegue orar com perseverança. Quando o crente está na carne, não adianta a gente insistir com ele, não adianta. Não adianta não ficar falando: vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Não adianta, porque quem está na carne vai só se inclinar para as coisas que estão na carne. Mas o crente que está no espírito é diferente. O crente que está no espírito é diferente. Ele sabe que precisa orar e ele ora. Ele sabe que precisa orar e ele ora. Ele busca a Deus porque o seu espírito está em comunhão com o espírito. Então é algo assim praticamente automático, e você não consegue deixar de orar. Eu vou repetir: quando a gente está no espírito, quando a gente está no espírito, a gente não consegue deixar de orar, é automático. A gente sente a necessidade, a gente ora. A gente começa a passar mal se a gente não orar. Eu não sei vocês, mas eu sou assim, não estou sendo hipócrita não. Mas de repente começa a passar mal, assim, alguma coisa ruim, falou: meu Deus do céu, é porque eu tenho que orar mais. É porque eu tenho que orar mais, é porque eu tenho que orar mais. Aí ora, passa, pronto. Quem está em espírito sente a necessidade de orar e ora e busca. Pedro não podia orar porque naquele momento ainda ele estava na carne. Ele ainda não estava conectado com as coisas de Deus.
ele ainda não estava conectado com as coisas do Espírito Santo. Deus pode derramar sobre nós aqui agora o seu Espírito, para que nós tenhamos esta comunhão, e a partir de hoje não sejamos mais como Pedro, não vamos estar dormindo, vamos sair da carne e vamos entrar no Espírito, vamos entrar em uma vida de oração, vamos entrar então a uma vida de comunhão com Deus. Deus quer que a gente saia da carne e entre no Espírito. Desculpa a minha fala, mas é que não dá para falar diferente. Foi exatamente o que Jesus disse para Pedro. Jesus não falou outra coisa, não foi isso. Pedro, você vigia. Pedro, você não está orando porque você está na carne. Cuidado, Pedro, cuidado, Pedro, cuidado, Pedro, cuidado. Precisamos mandar algumas coisas embora para a gente poder orar. Pastor, não estou conseguindo orar. É por isso, é porque você tem que mandar algumas coisas embora. A gente tem que mandar embora o orgulho, tem que mandar embora a vaidade. Para a gente poder orar, a gente tem que mandar embora a preocupação e a prioridade com outras pessoas, para poder dar prioridade para Deus. A gente, para poder orar, vai ter que deixar de se preocupar muito com a gente mesmo e começar a se preocupar mais com a nossa vida espiritual. Para a gente poder orar mais, a gente vai ter que seguir o conselho de Jesus para Pedro, vai ter que deixar de viver na carne para viver no Espírito.